Olá, meus amados irmãos, graça e muita paz. Bem-vindos a mais um Conexão ID. E eu quero logo avisar que este Conexão ele será muito especial. Por isso eu quero pedir que você compartilhe na sua rede social, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Hoje eu estou falando aqui do centro da cidade de Saltville, a placa aí atrás, uma espécie de anfiteatro da cidade, aqui bem no centro. Ali está o banco, ali está a livraria, ali está o museu da cidade, Museu Appalachian, que tem inclusive ossadas daqueles mamutes, que eram os elefantes gigantes que habitavam aqui nesta região na Era do Gelo. E ali nós temos a agência do Correio. E ali de onde está saindo aquele carro lá atrás, nós temos a prefeitura. Inclusive hoje é dia de eleição, vocês podem ver que existem muitas placas, porque lá é um local de votação. Eu já estive lá pela manhã, já votei, já cumpri minha obrigação, como agora um cidadão desta terra, naturalizado. Mas eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Eu vou sentar aqui e conversar com vocês, porque eu quero direcionar um versículo que nós vamos encontrar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Bem, deixa que eu me identifique primeiro para aqueles que não me conhecem ainda. Eu sou o pastor Calbi Paiva, um missionário brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos nos últimos 29 anos. Atualmente eu estou coordenando um projeto criado por nossa missão, que chama-se Igreja para Todas as Nações. É um projeto missionário abrangente que visa chegar aos confins da terra, que visa evangelizar pessoas, implantar novas igrejas, sustentar missionários, preparar obreiros, ordená-los para a obra. É um ministério totalmente envolvido com missões. Inclusive as igrejas que estão sendo instaladas, que estão sendo criadas, são igrejas reprodutivas, igrejas missionárias, igrejas que já nascem com caráter missionário. Os nossos novos convertidos já são ensinados a partir do batismo que eles devem ser ganhadores de almas. As igrejas que estão sendo instaladas, elas têm que ter a responsabilidade que assim que começar a produzir através do dízimo, das ofertas locais, precisa se constituir em uma base missionária. Este é o objetivo deste ministério. E nós queremos envolver cada vez mais pessoas para integrar esse ministério, porque como nós atuamos em áreas de catástrofes naturais, como os sobreviventes dos tufões que devastaram a costa de Moçambique, a costa africana, nós trabalhamos apoiando obreiros que trabalham em áreas vulcânicas, que tem perigo de vulcão no Congo. Nós trabalhamos com pessoas que foram repatriadas por causa de guerra, que perderam os seus parentes, por exemplo, no Congo, e estão morando como refugiados em Moçambique, em campos de refugiados. Nós começamos o nosso trabalho na África a partir do campo de refugiados de Maratane, que é o maior campo de refugiados de guerra na África.
tem mais de 5.000 famílias alojadas em um só ambiente, pessoas que vêm da Etiópia, do Congo, da Tanzânia, do Burundi, de todos os países africanos ali concentrados. Pessoas que vivem em condições de extrema necessidade, são socorridas por organismo da ONU que fornece alguma ração alimentar, mas é insuficiente para vencer os problemas. Então nós temos caminhado nesses últimos 6 anos com um trabalho de conseguir recursos para injetar esses recursos na causa missionária, na África, para construir espaços. E esse é o nosso objetivo. E no Ministério Igreja para Todas as Nações, nós utilizamos o que de um lado nós chamamos de missionários mantenedores e de outro lado nós chamamos missionários executores, que são aqueles que executam a obra. Eu vou procurar ver se fico num lugar ali melhor, com menos barulho, para falar melhor com vocês, porque o assunto que eu quero falar com vocês é muito importante. Veja bem, até parece um púlpito aqui. Bem, no versículo que nós lemos está uma profecia do livro do profeta Joel relacionado com os últimos dias, e foi falado por Pedro durante o seu discurso no dia de Pentecostes. E ele diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Uau! Quando eu tinha 19 anos de idade, que eu estava cuidando da minha primeira igreja, meu primeiro campo de trabalho. Não era uma igreja, eu sendo pastor de igreja, mas um dirigente de congregação. Na ilha de Cajuína, um lugar no Marajó, bem ao extremo norte do Brasil. Se você pegar o mapa do Brasil, o último do norte é ali o Marajó, né? Ali naquela parte daquela ilha, a maior ilha fluvial. Estamos vivendo um momento importante aqui. Eu estou indo com meu filho e a minha filha, minha cunhada, minha esposa, para ver o lugar onde nós iniciamos o nosso ministério em 1979. Nossa primeira responsabilidade com a igreja, a congregação do Cajuína. Nós vamos lá para ver se nós encontramos as pessoas daquele tempo que ainda estão vivendo por aqui. Nós estamos aqui na praia do Cajuína, onde eu iniciei meu ministério e onde o Senhor me revelou que eu iria sair do Brasil para plantar igrejas em outras nações. E quando eu vejo o desenvolvimento do trabalho que está sendo feito através do projeto Igreja para Todas as Nações, eu lembro-me deste momento aqui. Deus abençoe todos que estão participando destes vídeos e compartilhem com outras pessoas, tá bom? Aqui é um pouco da nossa história. Pois bem, eu estava ali juntando cascas de coco para levar um pouco de paz na hora do culto, porque tinha uma proliferação de mosquitos que perturbava durante o culto. As casas eram palafitas, a maioria feita de bambus ou de madeira, porém sem ter uma vedação, não é? Sem ser vedada, e os mosquitos entravam. Então, antes do culto, eu costumava queimar cascas de coco debaixo do assoalho da congregação
para durante o culto, a fumaça não deixar os pernilongos atacarem, porque os pernilongos do Marajó são diferentes dos mosquitos de outros lugares. Eles são maiores e a picada realmente dói, né? E fura a rede. É interessante, porque você às vezes tenta se cobrir a picada do mosquito, ela ultrapassa a manta de cobertura. Eu digo isso com experiência própria. Pois bem, eu estava me preparando para dirigir mais um culto nesse tempo, quando eu tive uma visão, eu considero uma revelação. Preste atenção, isso vai ser muito importante. Eu quero falar com todos os nossos obreiros em Moçambique. Pastor John, José John, Pastor Antônio Custódio, Pastor Jacques, Pastor Alves, aos nossos secretários, Abdul Diniz, irmão Isaac, todos os que estão envolvidos com este projeto Igreja para Todas as Nações. Eu quero que essa mensagem chegue aos pastores provinciais de Mocimboa da Praia, de Moeda, os que estão relacionados conosco em Beira, aonde esse ministério chegar. Eu quero que esse vídeo chegue. E eu quero que mesmo quando eu não esteja mais aqui, ele seja visualizado por pessoas. Por isso que é importante. Preste atenção. Nesse tempo, nos meus 19 anos, na Ilha do Marajó, eu tive uma visão. Nessa visão, Deus me revelou que eu iria sair da minha pátria, iria pregar em outros idiomas, iria formar ministérios, iria sustentar missionários, formar pastores. Foi uma visão completa. Inclusive, na hora da visão, eu estava querendo permanecer ali, porque eu não queria, nesse tempo eu estava no período de férias do seminário, eu estava estudando no seminário, e eu não queria voltar mais para o seminário, porque estava muito bom o que Deus estava fazendo ali. Jesus estava batizando com o Espírito Santo, era uma vila de pescadores, eu evangelizava pela praia, quem estava consertando as redes, e as pessoas gostavam de ouvir a palavra, muitos iam lá pedir oração, e eu estava gostando de estar ali, então eu não queria mais voltar para o seminário para fazer o meu terceiro ano do curso, eu queria ficar ali. E eu comecei a orar: Senhor, permite que eu fique aqui, está tão bom, é tudo que eu quero é trabalhar para o Senhor, e eu já estou trabalhando. E tanta coisa que tinha para fazer ali, eu queria isolar a congregação, pelo menos para não entrar a muriçoca, queria fazer um espaço maior, porque nós utilizávamos uma casa de madeira, que tiramos a parte interna da casa, a divisão das paredes, para formar só um salão, mas já estava pequeno, então eu queria arrebentar ali, fazer maior, então eu queria ficar ali, eu queria ganhar almas ali. Aí o Senhor me respondeu com uma visão: você volta para o seminário, que você tem que terminar o seu curso, que eu preciso de você em outro lugar. O que eu tenho para você não é aqui, mas é fora daqui e fora do Brasil. Você vai sair da sua pátria, você vai pregar para outros povos, você vai pregar em outros idiomas, você vai falar em outras línguas, você vai explicar para pessoas de outras nações a respeito do Evangelho. Você vai formar obreiro, fundar a igreja, tudo. Ali foi uma visão que eu compreendi com uma revelação, que hoje eu me lembro de tudo. Eu não sabia como ia acontecer. Eu era apenas um jovem recém-convertido, órfão de pai e mãe. E para completar, depois eu me tornei pastor em uma convenção que não tinha nenhuma visão missionária, nenhum planejamento missionário, nem nada. Porém, eu criei naquela visão.
E eu fiz conforme Deus me mandou fazer. Ele disse, olha, nem conta para ninguém, porque ninguém vai acreditar. Porém, a partir do momento que as coisas vão acontecendo na sua vida, você vai chegar mais adiante, você vai se cumprir. Bom, eu estou falando do que aconteceu em 1978. Nós estamos em 2024. Então, naquele tempo, eu tive uma visão, uma revelação. Aqui diz assim: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. Agora preste atenção. E os vossos velhos sonharão sonhos. Olha para minhas barbas brancas agora, cabelo. Você quer sonhar comigo? Obreiros de Moçambique, vocês querem sonhar comigo agora? Vocês querem sonhar aí em... Vou dar um exemplo bem prático. Aí nesse trabalho que está sendo feito com crianças em Nampula, vocês querem sonhar com um ambiente bem maior para que essas crianças órfãs de guerra, elas sejam alimentadas na hora certa, com o alimento certo, elas sejam ensinadas no caminho do Senhor, em salas de aulas, com material grátis, com professores capacitados. Vocês querem sonhar com um refeitório bem feito, com fogão industrial. Vocês querem sonhar? Vamos sonhar, vamos sonhar. Aí em Miese, obreiros, pastor José John, irmão Isaac Maurício, irmão João Caputa, as irmãs que colaboram grandemente no trabalho aí, vocês querem sonhar com esse lugar de culto, onde vocês usam agora, que quando foi comprado o terreno, nós pedimos para fazer essa construção que vocês usam aí, no fundo do lote, para deixar um espaço maior na frente, para fazer um templo maior, para congregar as pessoas que vão aceitar a Jesus, um templo com estrutura metálica, com boas condições. Vocês querem sonhar? E deixar essa parte que já foi construída aí para ser um refeitório, e construir ao lado da nossa base missionária aí, alojamento de hospedagem, para hospedar pessoas que chegam do ambiente das guerras, comprar um lote no lado para construir um posto de saúde. Vocês querem sonhar? Vocês querem sonhar para essas construções que estão sendo feitas de madeira, de palha, elas serem construídas de tijolo, de bloco. Vocês querem sonhar com uma fábrica de blocos, tanto para fazer as nossas construções, quanto para vender, para dar mão de obra para as pessoas que trabalham nesta obra, para a par de famílias que estão precisando de mais subsídio para alimentar seus filhos. Aí, em Nampula, irmão Alimpê, você quer sonhar? O senhor quer sonhar com uma fábrica de massa de tomate? Aqui diz, os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia! Vamos sonhar. Vamos sonhar em ver igreja para todas as nações em todos os lugares de Moçambique, da Tanzânia, do Congo, do Burundi. Esses trabalhos pingando, tendo muitos novos convertidos, muitas almas, muitos talentos sendo aproveitados na obra de Deus. Vocês querem sonhar? Agora vamos falar com os missionários mantenedores desta missão. Eu quero falar agora com o irmão Pingo, Edivaldo Cardoso. Quero falar com Rodrigo Alvarez, com o irmão Jorge Vinícius, Lucas Teodoro, com a irmã Andréa Bastos, com o irmão Rogério Gomes, com
o irmão Alen Carlos, pastor Alen Carlos, pastor Albérico Mendonça. Com todos aqueles que de uma forma têm ajudado esse ministério. Vocês querem sonhar? Vocês querem sonhar em haver uma reprodutividade dos nossos apoiadores? Se hoje eles são 8, 7, 8, às vezes 9, a gente multiplicar e chegar a 18, quem sabe a 36, quem sabe dobrar 72, aleluia! Imagina, se com 8 contribuintes nós conseguimos fazer tanta coisa, imagine com 72. Agora, se multiplicar por 144, uau! A Bíblia diz crescer e multiplicai-vos. Vocês querem sonhar? Fazer com que os recursos cheguem nos lugares onde eles são necessários. Não coletar recursos de instituições para construir megaprojetos, mega edifícios que se usa uma vez ou 2 vezes por ano e o resto fica ali, milhões de dólares, de reais, empregados em uma construção. Mas investir no talento de obreiros que têm interesse em ganhar almas, e não só interesse, mas compromisso com a obra, treinar missionários. Vamos sonhar em construir centros de formação de missionários. Vamos sonhar, porque diz assim, os vossos velhos sonharão sonhos. Agora preste atenção, eu não vou demorar muito com isso. Visão é aquilo que você vai ter a capacidade de realizar. E sonho é aquilo que você vai vislumbrar, porém você não vai ver realizar em toda a sua potencialidade. Eu estive em Washington há alguns anos atrás e estive recentemente também levando um amigo para conhecer. Mas eu estive, sempre que eu vou em Washington, eu levo alguém para conhecer, eu levo nos lugares importantes, eu levo no memorial a Abraham Lincoln, que é bem no centro de Washington, aonde Martin Luther King, ele fez um discurso, e o discurso dele era esse: eu tenho um sonho. Martin Luther King foi um líder comunitário, um pastor batista de Atlanta, na Geórgia, que ele se tornou um grande defensor dos direitos humanos. Ele lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos, no tempo em que bebedouro de negro, bebedouro de branco, banheiro de negro, banheiro de branco. Era assim, nesta cidade mesmo, aqui onde eu estou, Saltville, houve uma chacina, mataram muitos soldados negros durante a Guerra Civil Americana, que ficou conhecida como o massacre de Saltville. É uma história triste dessa cidade aqui. Então, Martin Luther King lutou contra a segregação racial. E nesse discurso que ele fez, no Memorial Lincoln, lá onde eu estive, ele disse: eu tenho um sonho, que no futuro, os meus filhos serão julgados não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. E ele falou em muitos sonhos. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Leia o discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King. Você vai ver um homem sonhando. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. E anos depois, na posse do presidente Barack Obama, eu votei no presidente Obama. Hoje votei de novo no Trump, né? No Obama eu votei nos democratas porque ele prometia tirar os soldados lá do Afeganistão, e eu tinha um filho que estava sendo militar nessa época, e eu até ajudei na campanha dele financeiramente, com $15, mas ajudei. Pois bem, existe uma possibilidade de um sonho ser realizado após a partida daquele que sonhou. Foi o que aconteceu com Martin Luther King. Então eu vi, durante a posse do presidente Barack Obama, ele fazendo seu discurso diante da multidão lá em Chicago, e estava na plateia o reverendo Jesse Jackson. Hello, Chicago! Esteve antes com Martin Luther King, ao lado dele a Oprah, uma outra apresentadora negra dos Estados Unidos, de ver a primeira vez um presidente negro na história dos Estados Unidos. Ou seja, o sonho de Martin Luther King tinha se tornado realidade quando ele não estava mais aqui. Está dando para entender? Muitas vezes nós temos visões e nós chegamos até um determinado ponto da caminhada. Quando nós somos jovens, nós temos visões e nós trabalhamos por essa visão. Você não imagina quanto eu e a minha esposa temos trabalhado aqui nesses quase 30 anos de trabalho missionário, plantando igrejas, edificando o ministério, vencendo problemas, dificuldades, abandonado nos momentos mais difíceis da caminhada, em que você pede socorro e não vem. Você não imagina como é difícil. Mas nós chegamos até aqui. Agora imagina, nós estamos plantando igrejas na África, nós estamos sustentando obreiros, nós estamos formando ministérios. Tudo aquilo que foi visionado, o que foi nos revelado em uma visão em 1978, tem se cumprido. Porém agora chegou o momento de sonhar, porque vai haver coisas aqui que nós não vamos ter capacidade de realizar. Porque nós vencemos muitas batalhas, mas as batalhas são difíceis de vencer. Está se tornando cada vez mais difícil. Como eu falei no vídeo anterior, que os maiores problemas hoje para a causa missionária mundial não estão do lado de fora da igreja, mas do lado de dentro, nos órgãos superiores de comando, que governam igrejas, convenções, que recebem valores e distribuem esses valores conforme eles bem acham interessante, desprezando todo e qualquer projeto missionário, desprezando os missionários, mas priorizando o acúmulo de recursos, construção de megaprojetos, enriquecimento pessoal. Tudo isso dificulta a realização das missões. Porém, eu quero convidá-los a sonhar, a ter esse sonho de ver essas coisas sendo realizadas.
Porque aqui diz, os vossos velhos sonharão sonhos. Eu estou sonhando com o Ministério Igreja para Todas as Nações, atuando por todo Moçambique, por todo o Congo, por todo o Burundi. Os obreiros que estão sendo treinados hoje, sendo a futura liderança de amanhã, explorando as nações, preparados para ganhar almas. E ministérios estruturados, porém, com a alma desse ministério, que é fazer missão, cumprir o ID, distribuir os recursos entrantes para as missões e abandonar megaprojetos de enriquecimento, de grandes prédios. Não, claro, vamos construir adequadamente para cada projeto, mas não com projetos mirabolantes, não pastores ganhando R$1 milhão, como tem lá no interior do Pará. Não, vamos sonhar, mas vamos sonhar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Bem, ainda falando a respeito de sonhos, eu quero mostrar aqui um detalhe na placa dos carros do estado da Virgínia. Aqui, ó, diz assim: em Deus nós confiamos. Quando você sonha confiando na provisão de Deus, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. Eu acho que este foi o sucesso de Martin Luther King, porque ele era um pastor, ele confiava em Deus. Ele teve um sonho na confiança de que o seu sonho seria realizado, e foi. Da mesma forma, ao convidar você para sonhar, ó, isso aqui é uma estação para abastecer carro elétrico, viu? Uma estação de energia para abastecer carro elétrico. Então eu quero lhe convidar para sonhar pelo menos ao nível da prosperidade que você espera em seu ministério. Sonhe. Sonhe mantendo um grau de confiança em Deus. Ó, aqui ainda está vendo a votação. Eu votei pela manhã. Eu votei nesses que estão aqui na placa, ó. Trump e Ungs para o Senado e Grinch para o Congresso ali, ó. Bastante gente ainda estão votando. Aquela mulher que está ali no eu vou fazer questão de mostrar para vocês. Entrada da prefeitura, cumprimentando todos que chegam. Ela é a candidata a prefeita, Mônica Johnson, candidata a prefeita dessa cidade. Quando eu fui para entrar, eu já queria conhecê-la. Ela se apresentou, ela diz: olha, eu sou Mônica Johnson, candidata a prefeita. Eu agradeci, ó, essa que está na placa aqui, ó. Mônica para prefeita. Vou mostrar aqui. Ela sentou, está sentada ali. Aquela senhora gorda está sentada agora. Vou ver se acho a foto dela para colocar aí para vocês.
Mas o convite deste vídeo é para que você sonhe em realizar algo para Deus. Que Deus abençoe a todos.